Nós vamos continuar na oração. Só que agora nós vamos meditar um pouco na oração em que Cristo fez. João capítulo 17 diz assim: a oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glória a teu Filho, para que o Filho glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. E protegei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um com nós mesmos. Eu neles e tu em mim, a fim que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Pode se assentar. Somente para contextualizar, alguns capítulos atrás, Jesus estava numa ocasião de uma festa, a festa da Páscoa, e naquele momento ele lavou os pés dos discípulos, querendo trazer uma mensagem. E aí ele diz
porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, durante uma festa, uma celebração, ele estava ali ensinando. Mais à frente, ele vem e, num bate-papo com os discípulos que ali estavam com ele, traz um novo mandamento. Diz a eles assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Mais à frente, Jesus confronta os discípulos e diz assim: não vou estar aqui por muito tempo, desculpa, não se apeguem muito. Era mais ou menos a mensagem que ele estava querendo dizer aos discípulos, que todos nós somos carentes da presença de Cristo, e assim os discípulos o eram. E ele vem e acalma o coração e diz assim: não se turbe o vosso coração. Aleluia. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aleluia. E lá eu vou preparar um lugarzinho para você. Eu não sei como você aqui entrou, qual foi a oração que você fez, mas Deus tem falado desde o momento em que eu cheguei aqui, que o presbítero estava orando, depois o pastor orou. A palavra de Deus foi ministrada no seu coração e no meu coração. Se vocês se lembram, o pastor falou e desejou em sua oração que nós fôssemos um com Cristo. Eu não sei qual é o conhecimento que você tem das Escrituras, do Evangelho. Eu não sei quanto tempo você tem caminhado com Cristo, mas eu sei que se você está aqui, você tem o mesmo desejo que eu tenho. O desejo de caminharmos mais próximo de Cristo, sermos reconhecidos como cristãos. Porém, ultimamente está um pouco difícil, para não dizer quase impossível, para as pessoas no mundo reconhecerem um cristão. Hoje vivemos um evangelho um pouco distorcido do que a realidade que Cristo nos deixou registrado nos seus caminhos. A palavra de Deus nos ensina que Cristo foi enviado para os seus o rejeitaram e alguns o acolheram. E estes que os acolheram, eles o tornou filhos de Deus, testemunhas dele, e ainda diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, ou seja, sejam meus discípulos. Essa oração que nós lemos aqui, pode ser que você tenha lido na sua casa algum dia, assim como eu fiz, e imaginei que Cristo estava orando pelos seus discípulos, aqueles que nós conhecemos, aqueles que caminharam com Ele lado a lado. Mas na verdade, esta oração que Ele estava fazendo era: aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor. É um registro em que, se você tinha dúvidas de que Cristo intercede por nós, você vai sair daqui essa noite com a certeza de que Ele está à direita do Pai, orando por você. Nos ouve.
cristianismo de hoje em dia, confesso aos irmãos que me deixa triste. Me faz, às vezes, perguntar a mim mesmo quem eu sou. O cristianismo que Cristo produziu e que está registrado nas Escrituras é um cristianismo que produz valores. Valores estes que são notáveis. São valores que são patentes à luz, que todos conseguem enxergar, por mais que não sejam valores para aqueles que enxergam, eles veem algo diferente e notável. Não há como viver o cristianismo de forma oculta, exilada, escondida, mesmo porque não há nada oculto que o Senhor não conhece. Existem países que cristãos são levados a viver um cristianismo oculto a eles, mas à luz patente do Evangelho de Cristo. Porque passam por perseguições, podem viver arriscando a sua vida por Cristo, mas continuam assim fazendo. Aleluia. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Cristo quer que nós nos fundimos, nos acomodamos, nos moldamos a Deus no sentido mais profundo desse termo. Essa é a oração dele. Quando ele diz eu e o Pai somos um, lá no versículo 21, e diz também que quem vê ao Pai vê a mim, só que já é outro capítulo, já é o capítulo 14, no versículo de número 9, ele diz assim: quem vê ao Pai vê a mim. No capítulo de número 17 que nós lemos, ele diz que ele está fundido em Deus e que ele quer que nós estejamos fundidos nele, assim como ele está em Deus. Ou seja, que quem nos vê, vê a Cristo e vê a Deus. Esse é o desejo da oração que ele faz. Ele quer que quando nós caminhamos onde quer que estejamos, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, no vizinho, onde quer que esteja, que olhem para nós e enxerguem valores de um evangelho patente em que vejam Deus através de nós. Esse é o desejo dele nesta oração. Os judeus consideravam Jesus como um herege. Capítulos anteriores, João capítulo 5, só porque ele se fazia ser igual a Deus. Olhavam nele e enxergavam um Deus. Falavam assim: não, esse é um herege. Quem é ele para querer se parecer com Deus, viver como se fosse Deus? Ele é o próprio Deus. Aleluia. Quando os judeus olhavam para ele, enxergavam Deus e aquilo incomodava, porque dizia assim, o julgamento que eles faziam internamente é assim: como ele pode ser assim e eu não? Internamente eles viam. Aleluia, glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia. O que Deus quer de nós e o que Cristo rogou nesta oração é que nós sejamos um com Ele. Me recordo fazer uma merchandising aqui, desculpa, pastor, do curso que tivemos ontem, do Casados para Sempre, em que falamos de aliança, em que falamos de relacionamento, em que fizemos uma dinâmica com a bolacha, com o recheio, que você junta e quando você separa, a bolacha é uma, que nós somos um, e é exatamente o que Deus quer. Que nós nos fundamos um recheio da bolacha recheada, e quando você separa,
você vai ver que tem Cristo ali no meio, juntando você. E quando olha, enxerga Deus através da sua vida. Se eu estiver com Cristo, nós vamos passar a enxergar com os olhos de Cristo. E sabe o que Cristo estava desejando? É exatamente isso. Que os teus olhos não sejam mais os teus olhos. Que você não enxergue mais aquilo que você quer enxergar, mas que você passe a enxergar e que eu passe a enxergar aquilo que Cristo quer ver. A natureza que Ele ama e que Ele nos brindou e da qual Ele nos deu ensinamentos eternos. A harmonia que existe no universo, que a gente pergunta onde vai isso? Onde acaba? Como é que pode ter outros planetas? Quantas estrelas existem nesse céu? O que é o infinito? Onde termina? Não é possível não começar e não ter fim. A harmonia que existe no espaço, nas galáxias, colocada lá no infinito, paradinho, sem cair, próximo do Sol, o suficiente para que haja vida na Terra. Compreenderam que nunca foi explicado. Os teus olhos podem enxergar, se os teus olhos forem os olhos de Cristo. Sabe como ele faz a gente enxergar? Na frase que nós lemos, versículo João 14, versículo 2, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se você tiver isso no seu coração, nós não vamos agir com egoísmo. Dizer assim: eu já garanti a minha casa, basta eu ficar no meu cantinho, basta eu não pecar, e se pecar, pedir perdão, basta eu ler a palavra, basta eu fazer os meus pedidos a Cristo e esperar que Ele me entregue. Fazer assim é ser egoísta, é não olhar com os olhos de Cristo. Quando lá tem muitas moradas, estão preparadas, e Ele deseja encher cada uma delas. Olhe com os olhos de Cristo. Eu veria a glória de Deus, olhando com os olhos de Cristo. Eu veria Ele, enxergaria Ele próximo de mim, dentro de mim, ao meu lado, constantemente, se eu passar a olhar com os olhos de Cristo. Se nós estivermos fundidos em Cristo, nós passamos também a ouvir com os ouvidos de Cristo. A não mais dar ouvidos ao que não é bom, mas selecionar o que queremos ouvir. A voz de Deus enche o céu e enche a terra. Aleluia. E o que Cristo quer é que nós conseguíssemos ouvir esta voz. Está em todo lugar. A palavra diz que enche o céu e enche a terra. Não há espaço em que a voz de Deus não esteja. Não há espaço onde você não possa ouvir a voz de Deus. Mas só conseguimos ouvir a voz de Deus quando estamos fundidos em Cristo, assim como eu desejo dele nesta oração. As vozes humanas que clamam por socorro também devem ser ouvidas por nós, porque era isso que Cristo desejava ouvir. Não podemos ouvir o clamor do nosso próximo e passar de reto. Se estamos fundidos em Cristo, temos que estar aptos a ouvir e a agir como Cristo agiu. Passamos a ouvir a voz daqueles que choram entre as guerras que vivem, seja ela espiritual, seja ela no seu sentimento, na sua família, no seu relacionamento, seja em guerra, guerra civil mesmo. Se nós estamos fundidos em Cristo, passamos a ouvir a voz daqueles que estão em guerra,
a voz daqueles que estão no cárcere, a voz daqueles que estão nos hospitais com câncer, padecendo, a voz da criança abandonada, a voz do vizinho desempregado, a voz do irmão que congrega conosco e passa por dificuldades. Se nós estamos fundidos em Cristo, passamos também a ter a mente de Cristo. Não só a enxergar, ouvir, mas pensar como Cristo pensa. E assim, é possível seguir o cristianismo do Cristo como Ele concebeu, como Ele conheceu, como Ele ensinou e como Ele viveu. Se passássemos a trabalharmos com a mente de Cristo, vivermos com a mente de Cristo, estudarmos com a mente de Cristo, caminharmos com a mente de Cristo, nos alimentarmos com a mente de Cristo, fazer tudo com a mente de Cristo, nós seríamos contra as guerras, nós seríamos contra o egoísmo, nós seríamos contra a avareza, seríamos contra divisões, seríamos contra famílias divididas, seríamos contra tudo o que atualmente o mundo nos leva a viver a favor. Aleluia. E fazemos mais ainda, passamos a justificar o nosso posicionamento com relação a tudo isso, para nos sentirmos bem, quando não temos justificativa alguma, a não ser viver com a mente de Cristo e justificarmos através do sangue do Cordeiro vertido na cruz. Se nós vivêssemos fundidos em Cristo, vivermos fundidos em Cristo, nós seríamos por uma única humanidade, por uma única família. Aqueles que foram criados por Cristo, a sua imagem e semelhança, e a família daqueles que irão morar nos céus. Não só os que já estão salvos, não só os que já aceitaram Cristo, mas aqueles que são alvo do amor de Deus. E nós seríamos instrumentos com a mente, com o ouvido e com os olhos de Cristo para alcançarmos. Se estivermos fundidos em Cristo, assim como Ele orou, assim como Ele pediu, e se Ele orou e se Ele pediu, é porque Ele enxergou a necessidade que viria para nós, pediu forças e pediu a Deus, por favor, que eles sejam um, assim como eu sou contigo, comigo. Se nós passássemos a viver isso, passarmos a viver isso em nossas vidas, nós iríamos viver com o coração de Cristo. Aleluia. E viver com o coração de Cristo é viver uma vida de mansidão. Verdade. Uma vida humilde, até mesmo toda a abastança que temos. E quando eu digo abastança, não é ter casa, carro, 2, 3 casas, 5, 10 carros, 5 empregos, salários altíssimos. Não! É viver a plenitude daquilo que Deus nos deu. Aleluia. O que temos é a bênção de Deus. E ser humilde e ser manso onde Deus nos coloca e como Deus nos coloca. Submeter com paciência as injúrias, as difamações, as injustiças, assim como Ele viveu, tranquilo, calmo, se submeteu, paciente, enxergando o amor de Deus em sua vida. Glória a Deus. Acataremos a ordem dita, sem pensar
das vezes, pelo bom senso. Viveríamos sem dividir igrejas pelo mundo afora, sem criar confusões dentro da casa de Cristo, sem falar mal do nosso próximo. Viveríamos sem ser cabeça de oposição. Acataríamos a informação transmitidas a nós sem questionar. Receberíamos a bênção do nosso pastor, dos presbíteros, dos obreiros, como porta-voz de Cristo, sem questioná-los, sem maldizer. E as igrejas hoje caem, dividem, porque o cristão não vive, nem mesmo na casa de Deus, com o coração de Cristo. É verdade. Aleluia. Hoje as igrejas estão se dividindo, porque nós, cristãos, quando eu digo nós cristãos, é a igreja de Cristo que vive hoje, não tem o coração de Cristo. Às vezes pode até pedir, ouvir a voz de Deus, mas no meu coração é meu, ainda não é de Cristo. Se nós vivemos com o coração de Cristo, agiríamos como agentes pacificadores de todos e em todas as esferas. Não colocaríamos mais lenha na fogueira para que a briga se acenda, mas agiríamos como pacificadores. Amaríamos a Deus e conheceríamos o sentimento do que é amar. Esses são os últimos versículos, as últimas frases do versículo que diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Só é possível ser um cristão autêntico aquele que é Cristo, aquele que vive em Cristo, aquele que respira com Cristo, enxerga com Cristo, ouve com Cristo, caminha com Cristo, trata o próximo como Cristo, vive o amor de Cristo. São chegados tempos em que a igreja de Cristo precisa se voltar para o Evangelho. Algum tempo atrás, conversando com um amigo, Deus me disse, que me levou nessa conversa com ele, a ousar dizer que Deus está levantando uma nova geração para pregar o Evangelho para os cristãos. Não para os que não conhecem o Evangelho, mas para aqueles que não conhecem. Está chegando o momento em que Cristo vai levantar um novo mistério para trazer a igreja de Cristo de novo para os caminhos corretos. Que a nossa oração possa estar alinhada com a oração de Cristo. Que o nosso desejo pode estar alinhado com esse desejo de Cristo. E que Deus nos conceda permanecermos assim como estamos neste Evangelho. Esse é o desejo que eu tenho. Eu gostaria de pedir para você que se coloque de pé. Com a permissão do pastor, eu vou fazer uma oração. E gostaria que você, no seu coração, orasse a Deus, colocasse nas mãos dele a sua vida. Ele já ouviu os seus pedidos no primeiro momento em que nós oramos. E ele já falou ali que ele tem algo preparado para você.
Não é aqui, é lá. Ele tem uma morada preparada para você. Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai conceder os desejos do seu coração. E uma vez que você está fundido em Cristo, o seu desejo não é mais o seu. O desejo do seu coração é o desejo de Cristo que vive em você. E aí Filipenses no capítulo 2 diz assim, que provém dele tanto querer como efetuar. Aquilo que você quer, se você está em Cristo, é o que Ele quer e é o que Ele vai fazer. Então não se preocupe com isso nesse momento. Feche os teus olhos. Senhor Deus querido, Pai eterno, mais uma vez entramos na Tua presença, Senhor, rogando a Ti, ó Pai, que Tu venhas amadurecer esta palavra, esta oração Sua em nossas vidas. Venha, Senhor, nos fazer a entender, a compreender, Senhor, o Seu desejo quando clamou por nós, Pai, como os discípulos Seus, como cristãos, ó Pai, para nos fundir em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a entender como isto é possível, ó Deus, para nós, meros mortais, humanos, falhos, pecadores, ó Deus. Ajuda-nos a compreender qual é o caminho que Tu tens reservado para nós. Dá-nos forças, ó Deus. Ó Pai, abre os nossos olhos para enxergar com os Teus olhos. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz que está em todos os cantos desta terra, sobre todo o céu, sobre toda a terra. A Tua voz prevalece. Tu és Rei, Tu és Senhor, único, onipotente, onisciente, onipresente, ó Pai, e nosso Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a Sua mente limpa, Senhor, a nossa mente de registros pecaminosos, ó Pai, de situações contrárias ao Seu desejo que vivemos e que passamos, ó Deus. Limpa-nos, ó Pai, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, Senhor. Quebra o nosso coração de pedra, coloca o coração, o Seu coração, para que nós possamos sentir os Seus batimentos, sentir as Suas emoções quando passarmos pelo necessitado, sentirmos as Suas emoções quando passarmos pelos encarcerados, pelos doentes, pelos largados, pelos odiados, pelos indesejados, pelos malditos, pelos injuriados, ó Pai, que nós possamos sentir os Teus batimentos, o Teu sentimento, e que nós possamos agir conforme o Teu querer e a Tua vontade. Ajuda-nos a ser agentes de mudança, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a não nos conformarmos com este mundo, mas nos conformarmos cada vez mais com o Seu padrão, com a Sua forma, com o Seu jeito e com o Seu ser. Entregamos novamente nossas vidas em Tuas mãos. Usa-nos como queres, em nome de Jesus. Amém, Senhor.